Aí na nossa primeira aula, nosso canal Hacking Rapadura. Se inscreve lá antes de assistir a aula, hein? Não esquece. A gente vai começar hoje, onde tudo começou com HTML básico, que é o hypertext, né? Que é um tipo de arquivo que fica online no mundo todo para qualquer usuário poder acessá-lo. E tem alguns parâmetros que a gente vai ver aqui na história, como a gente pode ver na tela. Começou na Guerra Fria, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos tinham um departamento que era chamado DARPA, se não me falha a memória. Era um departamento que desenvolvia nessa questão tecnológica, computadores, servidores. Eles queriam descobrir uma forma de poder acessar esse arquivo em qualquer distância. Então, o Pentágono começou a trabalhar como eles fariam isso através de rede elétrica, o que fosse. Entre os anos 70 e 80, mas para ser preciso, em 1973, a primeira aparição disso foi um cara chamado Net Virton, né? Que é um cara que estudava no MIT e era professor e foi professor de Stanford, né, na área de engenharia. E em 73 ele desenvolveu o primeiro, digamos que, protótipo de como seria isso, né? E ele acabou batizando isso como ARPANET, que é o que a gente conhece hoje, que foi o primeiro nome a ser levado. E já em 1992, muito tempo depois, um cara chamado Tim Berners-Lee, né, criou a World Wide Web, que é o que a gente conhece como todo site tem. Antes de você acessar um site, você tem que colocar o www, que significa World Wide Web, né? Antes de qualquer site, você tem que pôr isso. Então, ela nasceu mais ou menos na região europeia, foi para uma investigação nuclear de empresas privadas e do governo trabalhando em conjunto e acabou se desenvolvendo esse hipertexto, que é justamente o que eles queriam lá em 70, que era colocar uma forma de esse texto ser visto por qualquer pessoa, por qualquer governo, em qualquer parte do mundo, sem precisar esperar por correio, por alguma coisa do tipo. Então, em, pouca gente sabe, mas isso só se deu através de várias intervenções e uniões entre a Europa, os Estados Unidos, as empresas e o governo americano trabalhando até que então, em 92, criaram a internet propriamente dita, né? O acesso a qualquer tipo de site. Então, para começar, antes de tudo, a gente tem que ter um programinha aqui chamado Sublime Text, né? Eu tô com ele aqui na outra tela. Sublime Text. Essa aqui é a ideia de desenvolvimento que a gente vai usar, tá? Que embaixo do vídeo eu vou deixar a descrição para fazer o download e tem o passo a passo de como instalar. HTML, que é, como eu estava explicando, o hipertext que pode ser acessado por qualquer parte do mundo, né? A gente vai começar, antes de tudo, eu vou fazendo aqui e vou tentando explicar mais ou menos como que funciona. Tem algumas dicas aqui que a gente pode usar no Sublime, que ao invés de eu ter que digitar tudo, todo o cabeçalho, doctype, HTML, fechar, tá? Ao invés de eu fazer isso, o Sublime ele me dá a opção de ele mesmo complementar para mim quando eu coloco qual tipo de HTML eu faço. Então eu escrevo aqui, ó, HTML 2.5, vou dar um tab, ó, e ele já faz todo a parte do cabeçalho, tem a parte do body aqui, tá? Então vocês podem fazer isso. Só para critério mesmo de aprendizado. Aqui essa lang é N porque está se referindo ao inglês, né? English. A gente vai trocar aqui, colocamos PT-BR, que aí a gente vai estar adaptando para a linguagem em português, né? No nosso dicionário brasileiro. Então,
começando aqui. Por que eu tenho que colocar sempre esse doctype aqui? Ah, Guilherme, toda vez que eu for fazer uma página HTML eu vou ter que colocar o doctype? Vai, obrigatoriamente toda página vai ter que ter o doctype aqui, certo? O que é que esse doctype quer dizer? Ele está me informando qual tipo de documento, tá? Type, qual tipo de documento eu estou querendo colocá-lo para acessar de forma online. Então, eu coloquei aqui no final HTML, porque o tipo de formato que a gente está fazendo é HTML, certo? Esse embaixo aqui tem HTML lang, né? Que quer dizer linguagem. Por isso que a gente colocou aqui para português e BR. Ele estava EN, né, que é o padrão do Sublime, como é uma ideia de desenvolvimento americana, então ele vai vir todo configurado para ser em inglês, né? Logo aqui embaixo a gente tem o head. Head é o cabeçalho, é o que vai ficar na parte lá em cima no nosso HTML. Eu vou mostrar um exemplo e vai ficar bem mais fácil de a gente compreender. Eu estou só explicando primeiro o que significa cada tag, cada parâmetro aqui para a gente não ficar confuso, certo? Como eu falei, o head e o cabeçalho. Dentro do cabeçalho eu tenho esse meta charset, UTF-8. A galera olha assim, pode achar o nome estranho, mas para explicar melhor, o meta-charset é tudo que for caractere. Para o HTML reconhecer o seu C cedilha, o acento agudo, porque digamos que eles são atribuições que o padrão, dicionário padrão de uma máquina de computador não seja para ler esse tipo de caractere, porque normalmente ele só deveria ler numerais, certo? Parâmetros de adição, multiplicação, letras. Quando a gente já muda, já coloca algum caractere como A com acento agudo, C com C cedilha, esse tipo de acentuação, ele não costuma ler. Então a gente tem que colocar esse meta-charset que é para ficar mais legível e para estar evitando aquele códigozinho chato na tela, né? Sem ninguém entender o texto. E logo embaixo aqui tem o título, né? Que é o que vai ficar lá escrito na sua página. Ah, vou fazer uma página sobre uma loja, né? Então lá em cima, quando alguém acessar, vai ter que ter lá loja do Gui, por exemplo. Loja do Gui, se eu fosse colocar uma página. Então aqui seria o título. Eu vou colocar como aula 1, aula 1, né? Pra gente aí se adequando aí ao inglês. E embaixo aqui, eu diria que uma das partes mais importantes, quiçá a mais importante, né? Porque essa tag body, ela quer dizer corpo. Então, tudo que tiver dentro aqui, ó, entre essas tags, certo? Entre essas tags aqui, body, tudo que tiver aqui dentro vai ser o texto do nosso site, né? Tudo que tiver de texto vai ser entre essas duas tags. Então, como assim? Como é que funciona isso? Entre o body, eu vou colocar aqui. Eu vou escrever. Eu vou colocar um P de parágrafo, certo? Vou escrever. Seja bem-vindo ao nosso site. Faça seu registro e ganhe descontos, certo? Vou fechar a tag P. Lembrando que se eu abrir aqui, ó, o sinalzinho de menos, tá? E colocar a barra, ele já completa para mim. Eu não preciso colocar o P e fechar a tag, certo? Eu vou repetir aqui, ó. Quando eu fechar a tag, eu poderia ter escrito
milhares de caracteres aqui colocado qualquer texto, mas quando eu fechar, que eu pressionar a tecla barra, ele vai fechar para mim automaticamente, certo? Então é um dos bizus aí que o Sublime Text dá pra gente. Então, eu vou, como é um arquivo novo, eu vou salvar aqui, tá? Esse arquivo. Eu vou salvar aqui. Salvar como. Bem, tava salvo aqui no, na pasta WAMP64, mas aqui é uma coisa que a gente vai ver mais lá pra frente, que é PHP, conexão com banco de dados, tá? Então a gente vai, isso aí é para as aulas mais avançadas, tá? Então a gente vai salvar aqui. Eu não fiz uma pasta, eu vou criar uma nova pasta agora. Vou criar uma nova pasta aqui. Criar uma nova pasta. Eu vou colocar site underline aula. Site underline aula. E vou salvar o nosso arquivo, né? O que a gente fez lá, como index.html, certo? Vou salvar lá. Pode, pode ser que algumas pessoas também comentem depois no vídeo, falem, ah, mas podia ser só HTML, podia ser XHTML, poderia. Então isso depende de cada desenvolvedor, depende de cada pessoa. Então eu poderia botar só HTML, mas eu uso o padrão que é HTML, tá? Nível acadêmico a gente usa o padrão, certo? Não vamos fugir muito à regra, não. Isso não dá muito certo, não. Então eu salvei lá. Vou abrir lá a nossa pastinha, né? Site aula. E o nosso arquivo aqui já está salvo como index.html. Se vocês perceberem, ele já salva com íconezinho aqui, ó. Ele salvou com o ícone do Mozilla, né? Do Firefox. Então, por quê? Porque ele já reconheceu, como eu coloquei .html, ele já reconheceu que aquele arquivo é um tipo de arquivo hipertexto, né? Então ele já reconheceu que ele é para ser aberto pelo browser. Então eu vou dar dois cliques nele. Vamos esperar ele abrir aí a página. Ah, deu certo. Ó, aqui é o texto que eu coloquei lá entre parágrafo, ó. A gente vai poder comparar. Deixa eu minimizar. Olha só, o texto que eu coloquei lá no nosso Sublime Text e o texto que ele me apareceu aqui na tela do Mozilla, certo? Ó, entre a tag P do meu parágrafo ficou o texto. E olha lá o que eu falei sobre o título, que ele fica lá em cima na aba de pesquisa. Ó, aula 1, certo? Então vamos continuar aqui, né? Então, o HTML, para você ter um projeto bem definido, uma coisa bem organizada, tá? Tem algumas tags que servem para a gente poder formatar melhor o texto, para ficar uma coisa bem mais bonita, né? Então, dentro do body, da tag body, tem uma dica. Tem muitas pessoas que não gostam desse fundo aqui padrão que é o branco, né? O HTML tem um fundo padrão que é branco. O branco ele na linguagem hexadecimal, eu acho que, se não me falha a memória, ele é jogo da velha, né? O sequilhozinho, jogo da velha, FFF,
FFF, 6 Fs, que aí você pode colocar ele manualmente. Mas isso também funciona para as outras cores. Mas como assim, Guilherme? Ó, eu vou mostrar o exemplo. Vocês acompanham na tela? Tem o Bari, eu vou colocar BG Color, certo? E dar um Enter. O BG Color, ele já adicionou aqui o sinal de igual e as duas aspas, certo? Dentre essas aspas, a gente vai colocar a cor, tá? Deixa eu colocar. Eu vou colocar, para vocês entenderem, um numeral qualquer que com certeza vai corresponder a uma cor, tá? Deixa eu salvar. Deixa eu salvar. Eu vou atualizar lá. Ó, ele já mudou a cor do fundo lá pra mim, tá? Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que o Sequilho, jogo da velha 0008, corresponde a essa cor aqui de fundo, que é um quase preto, né? É um quase, fica mais ou menos aí. Eu diria que é preto. Não me arriscaria a dizer que é outra cor, mas o preto mesmo padrão é jogo da velha e seis zeros logo após o jogo da velha, certo? Vou salvar aqui, deixar preto. Ó, já escureceu mais. E aí que vem a parte legal. A tag que eu ensinei para vocês, P, a tag P quer dizer a tag parágrafo, certo? Tem uma outra tag que ela varia entre 1 e 5, certo? Qual é essa tag? É a tag H, tá? A gente colocar o H1, ele vai corresponder a um tamanho maior. A H2 ele vai corresponder a um tamanho menor. O H3 e assim sucessivamente. E a menor letra é o H5, o maior é o H1, certo? Então a gente pode estar colocando, para a gente ter uma ideia melhor, o H1 aumentar e mudar a cor do texto, só para a gente ter uma noção. Certo? Deixa eu colocar aqui. Vou salvar. Salvar aqui. Atualizar lá no Mozilla. Ó, já mudou aqui a nossa fonte, certo? Por quê? Vocês podem perceber que eu adicionei o código fonte color. O fonte color ele é a tag para a gente chamar uma cor, certo? Então como foi que eu coloquei? Fonte color igual, vocês acompanham aqui, ó. Eu mesmo fiz na mão, certo? Essa parte, o Sublime, infelizmente, ele não coloca pra gente, ele não completa, certo? Então é um código que a gente tem que escrever na mão, tá? E aí ele pode estar mudando a fonte, a cor da fonte, né? Tem uma outra tag que a gente pode estar mudando o formato da fonte. Se eu quiser colocar, sei lá, uma cursiva, monotype, se eu quiser mudar, eu posso estar mudando, tá? Aqui na fonte eu posso estar alterando além da cor, o estilo de fonte. Mas eu não aconselharia, porque futuramente a gente vai ver como a gente pode mudar ela
usando o CSS, que é uma outra forma de linguagem, é o que a gente usa para deixar o site mais bonitinho. O HTML, ele é para o texto, tudo que for texto, então a gente não aconselha colocar imagem, tá? Pode colocar também, sei, uma tag de link para outra página, né, que é o normal, mas imagem e para formatar texto, a gente usaria o CSS, que é o padrão, né? Como eu falei, a gente não foge do padrão. Então a gente mudou a cor aqui, certo? Bem, todo site, todo site quando você entra no site, logicamente que a primeira coisa que você procura é o menu, né? Para navegar no site. Como a gente está, a nossa aula é HTML básico, eu não vou aprofundar muito essa questão de desenvolver é, uma série de coisas mais avançadas se a gente não tiver o mínimo de noção do básico, né? Porque eu acho que a gente tem que ter o básico de forma primordial, que a gente já pode estar entrando em outros assuntos mais avançados futuramente, certo? Então hoje a gente já viu toda a sua estrutura do HTML, né? De- Desde a sua forma de linguagem até passando por título, como inserir parágrafo, como mudar tamanho de cor, tamanho de fonte, certo? Aqui eu coloquei H1, vocês podem estar fazendo os testes mudando para H3, H4, para ir tentando se familiarizar melhor, certo? Eu vou salvar aqui, ó, mudei lá para H3, certo? Vou atualizar aqui, ó, a H3 ele já diminui, como eu falei. H1 é a maior e H5 é a menor, tá? Então aqui a gente poderia, sei lá, separar aqui, separar, criar mais parágrafos. Poderia criar um título. A gente pode criar um título do site aqui. Eu vou colocar H1, certo? H1 e essa outra tag, ó, abre tag, digita center, certo? Center, ele vai centralizar aquele texto que eu estou definindo, que eu estou colocando aqui. Então, eu quero que ele centralize o que? Eu vou colocar aqui, loja virtual Guilherme, tá? Eu já falei que o Sublime ele vai completando, então eu só preciso abrir a tag, colocar barra, completou um. Lembrando que tudo que você abrir na tag antes do texto, não esqueça de fechar, porque se você não fechar, vai ter um erro no script, vai ter um erro no seu código, certo? Então não esqueça de fechar aqui, ó, a tag barra H1, né? Começou com H1, terminou com H1. Então eu vou mudar aqui.